Agora, veja, pessoal, se a gente puder falar em termos de fé cristã, num certo sentido, é claro que é empolgante, emocionante para qualquer pessoa ligada à fé encontrar uma conexão histórica que você possa fazer essa aproximação entre as duas realidades. Mas assim, se eu posso falar de um cristianismo, vamos dizer, mais autêntico e raiz, uma das coisas curiosas do Novo Testamento é que não é importante o lugar, não é importante o templo. O tesouro espiritual de uma pessoa tem a ver com a realidade da sua ética e da sua relação com Deus e com o próximo, né? Então eu me lembro que eu estava, por exemplo, num outro país, né? Não estava nem em Israel. E aí um indivíduo chegou para mim e falou: olha, eu tenho um lugar especial que você pode... Eu estava na Jordânia, né? Pode fazer um culto, que aqui tem um lugar sagrado para os cristãos e você pode ir lá para fazer o culto que você quiser, né? Aí eu falei para ele: eu agradeço, mas na verdade eu não acredito que existem lugares sagrados. Ele falou: é mesmo? Como assim não tem lugar sagrado? Então o que é sagrado para você? Eu falei: você, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e a coisa mais sagrada que existe no mundo é o rosto do próximo. O lugar que a gente vai fazer pode ser qualquer um, o que importa de fato são as pessoas que Deus ama e com quem nós devemos... Aí ele levou um susto e falou: esse cara deve ser maluco, eu nunca vi, né? Porque... Ele é herege, né? Porque ele pensou, todo mundo no mundo monoteísta está batendo o pé e brigando por um lugar mais sagrado, ele vem dizer que o sagrado é o meu rosto? Como assim? Ele deve ser... Um elogio. Today also we have also a new one God, money. E hoje nós temos, né, também talvez o Deus mais forte aí, que é o Deus dinheiro. Aqui foi. Foi? Mais algumas dúvidas? Eu tenho algumas coisas aqui. À vontade. Mas... Não, pode, não, vai. E a cama ela tudo. Hã? O que ele falou? Não, tá. Tá. Tudo certo. De achados, Sayão, além do trabalho dele, o que mais que a gente pode elencar? Coisas que acabaram provando algum trecho da Bíblia, alguma parte ou algum personagem? Não. Porque o Santo Sudário, o Sudário até hoje ele não é considerado uma prova, né? Não é. Tem muita... Apesar de muitos católicos falarem que ele já foi provado, que ele é da época... Não, do ponto de vista conclusivo, cientificamente, não dá. O próprio Vaticano está dizendo que não... O Vaticano está dizendo que não é um objeto sagrado. É assim... Tem igreja que está vendendo um pedaço da cruz de Cristo. Tem de tudo. Mas será que é verdadeira? Porque essa cruz devia se medir quanto? 10 quilômetros? Essa é grande. Porque é tanto pedaço da cruz, né? Uma loja de imóveis você pode fazer com tantas cruzes que estão vendendo por aí verdadeiras. O que tem? Não, nós temos muitas coisas. Por exemplo, eles mencionaram aqui, por exemplo, passou meio rápido, né? Mas, por exemplo, quando você fala nessa estela de Tel Dan, no momento em que o pessoal dizia talvez o Davi nem existiu, e você encontra uma inscrição, né, que tem origem lá entre os arameus, da época do rei Azael, provavelmente, da metade do século IX, com a inscrição em paleo-hebraico Beit David, quer dizer, que faz referência à dinastia de Davi, ela é muito importante. Existe outra peça muito valiosa, que é o obelisco negro de Senaqueribe, do ano 841, quando você vê o rei Jeú pagando imposto na Síria. Salmaneser III, não, eu falei Senaqueribe, troquei o Assírio. Conhece. E então é o Salmaneser III. Essa peça permitiu fazer a datação da cronologia dos reis de Israel e de Judá, porque um grande império cita um rei e dá a datação bastante exata, né? Você tem uma série de lugares em Israel. Por exemplo, você visita, como você visitou a vila de Cafarnaum, você tem lá um lugar muito razoável que teria sido a casa de Pedro. Você tem a base de uma sinagoga em pedra, né, escura, de basalto, com a outra sinagoga construída. A gente tem muitas coisas que apontam essa conexão assim com a Bíblia. Agora, nem sempre essa conexão é do jeito que as pessoas esperam e gostariam de encontrar, né? Recentemente, há 3 anos atrás, acharam um anel com o nome de Pilatos. Não do próprio Pilatos, mas com o nome dele. Por que teria? Se não é dele, por que teria o nome dele?
Porque ele era Selo. Um selo. Ah, um selo. As cartas. né? As cartas assinam, pum, Ah, tá. coloca aí o nome dele. Entendi. Entendeu? Então você tem muitas peças, tanto em Israel como fora de Israel. Você foi no Museu Arqueológico com a Foi. gente lá, a gente Sim, sim. passou, a gente olhou e viu Da muitas Museu de Israel, vocês Museu foram? de Israel, é. Poucos grupos vão para Não, essa parte. a maior É parte sensacional. não vai. né? É. Você É, porque a encontrar, gente tava com o Rodrigo também, né? encontrou, por exemplo, o ossuário com o nome de Caifás, né, que você encontra lá no próprio museu também. Você tem a peça famosa que proibia a entrada de um gentil no templo, escrita em grego, conforme a própria... então tem muita coisa Tem a assim. história bíblica mais documentada em textos extrabíblicos, que é a conquista de Laquis, né? Kibush Lachish, de Sanherib. A conquista de Laquis, que tem um relevo enorme. Assim, tem no museu, isso é uma réplica, mas sim. hoje está no Museu Britânico. Ah, Que é o lugar onde o professor Garfield escava. Então, não foi encontrado aí, mas tem uma parede enorme. Gigante. Essa é uma fotografia que você vê como foi cercada a cidade, como conquistaram a cidade, como levaram presos os judeus que estavam em Laquis, como mataram, e está até o próprio rei Senaqueribe aí sentado no trono. Então, o professor Garfield, maybe you can connect with the Lachish relief to the findings in Lachish, the Rampart. Okay. Ele fez uma coisa que ele não mencionou, que eu pedi para ele contar, a conexão da pesquisa que ele fez em Lachish sobre a rampa que os assírios Senaqueribe, né? Os assírios construíram e como construíram para conquistar Lachish. Agora, você abre a Bíblia, gente, o jornal tal e o jornal tal. E outro jornal está aqui que é de outra época. Ou seja, você está vendo do mesmo fato, diversas versões. Mas todos concluem uma conclusão muito interessante. Que Jerusalém, por exemplo, na campanha de Senaqueribe, não foi conquistada. Mas vou deixar aí o professor Garfinkel falar. Okay. The 701 BC event, Sennacherib coming to Judah, is unique because you have 4 different sources. You have the Assyrian document, the one who win the war. You have the Judean source in the Bible, 4 different biblical books. Kings, Chronicle, Isaiah, and Micha, talking about this event. So you have both sides, the winner and the loser. Então, você tem 4 fontes que falam sobre o evento que aconteceu no ano 701 a.C., quando o rei assírio Senaqueribe veio a conquistar Judá. Temos as crônicas assírias, que é, vamos dizer, a documentação do ganhador, quem ganhou, e também o relato bíblico, que é o testemunho do, entre aspas, o perdedor. Né? Em 4 livros. Okay. Em 4 livros, tem em Reis, Isaías, Crônicas e Miqueias. And then you have the relief, so you have picture of the event. Quadro aí que é o relevo de Laquis. And you have the excavation in Lachish, the As site. escavações em Laquis. You don't have anything like this in the entire Near East. Não tem nada parecido em todo o Oriente Médio, tantas testemunhas de um mesmo evento. Such intensive data on one event is Tanta only in Lachish 701 BC. Tanta informação sobre um evento que aconteceu no ano 701 em Lachish, em Judeia. And now you can compare the narrative of the Assyrian and the narrative of the Judean. Agora você pode comparar a narrativa assíria e a narrativa judia. You can compare the relief and the archaeological data. Você pode comparar aquele relevo, que é uma parede enorme, e a data arqueológica, né? So you have here a very interesting combination of questions that you cannot ask elsewhere, only in Lachish. Tem tantas perguntas aqui no geral que você pode responder somente em Laquis, o lugar que ele está. que maravilhoso. Sensacional, né? Wonderful. Queria perguntar para o Sayão quando a arqueologia contradiz a leitura clássica da Bíblia, né? Aquela leitura mais tradicional. Quem que tem que ceder, o arqueólogo ou o teólogo? Então, aí a gente tem que ver o seguinte, né? Você tem uma informação arqueológica e você tem a leitura do intérprete. Como nós falamos aqui, se você tem um minimalista e um maximalista, por exemplo, eu visitei Herbet Keyaf,
estava com um arqueólogo lá. Aí o arqueólogo começou a mencionar o seguinte, ó, veio aqui um indivíduo altamente minimalista e ele começou a forçar a coisa para mudar a data daqui que não estava cabendo nas teorias dele. E você pega o pessoal muito, vamos dizer, crentão, maximalista, chega lá em Jericó, mesmo que não tenha muralha, o cara dá um jeito de achar lá. Era aqui. We're talking about Kayafa all the time. This is the picture of this. This is aerial photograph of Kayafa. Olha lá. Então é o seguinte, primeiro, You duas can see coisas... the city wall and the Dá side pra is ver, over dá pra here. ver Ribet Keiafa aqui. Do you This is believe the Valley of Elah. o Vale de Elá? Soho is over here. É onde teve Davi e Golias. Sim. Azekah is over here. And the battle is between Soho and Azekah. Tá vendo as duas cidades? So Socó this is e just- A Azeca. Bíblia diz que a batalha entre Davi e Golias foi entre Socó Socó e Azeca. Azecá. E aqui no meio. Nossa. Do you believe that? And the city is from the time of David. E a cidade da época de Davi. Que incrível. Muita coincidência, né? Do you believe that's the Sha'araim that we have Yes. in the Tanakh? I think that the ancient name of Chibet Kayafa was Sha'araim. Ele acha Sha'araim que is o nome do antigo de Hirbet Keiafa era Sha'araim. E na Bíblia em português está Searim. Cearim. Mas você tava falando isso aí, tava... Então, aí que tá. O que o arqueólogo encontra é um objeto. É. E esse objeto, esse artefato, eles vão... Uma parte da Nós tava coisa falando de é o um objetivo. cara que tava fazendo... Então, ele tentou... tava tentando puxar a data forçar. pra- forçar. Então, às vezes, quando você tem uma pessoa, vamos dizer, muito delimitada pela a sua Crença. proposta, né, teológica, que não necessariamente equivale ao que o texto está dizendo, mas o que a pessoa entendeu disso, então você tem o texto bíblico e o horizonte do intérprete. Você tem o arqueólogo com o achado e o seu intérprete. Às vezes a coisa dá nó. Eu acredito que na maior parte dos casos uma coisa não tem nada a ver com outra. É falta de entendimento de quem leu a Bíblia sem uma capacidade hermenêutica baseada nas línguas originais, no entendimento literário da coisa, e que a pessoa se antecipa achando que é um negócio, mas é mais o pressuposto da pessoa do que realmente o que o texto está dizendo. O texto nem está indo tão longe. Entendi. E da mesma maneira, então, eu acho que a maior parte da conversa entre arqueologia e Bíblia é complementar. Às vezes você encontra, né? Por exemplo, essa história de Senaqueribe lá, quando você lê o relato assírio, né, que está lá no Museu Oriental de Chicago, o rei assírio diz que o rei Ezequias, o rei judeu, ele prendeu ele numa gaiola como um pássaro e de lá ele não conseguiu escapar. É lógico que ele vai contar essa história da melhor maneira possível. E a Bíblia diz que Deus interferiu na história de uma maneira que Jerusalém não foi destruída no ano 701 pelo invasor Senaqueribe. O que a gente sabe que não foi destruída, que o reino permaneceu. Agora, do lado de cá, você tem a ideia de que houve uma bênção divina. Do lado de lá, o rei contou a melhor história possível. As histórias são contradições? Não. São relatos que têm perfis que você entende no quadro como um todo. Entendi. Inclusive, Laquis, ele fez um relevo enorme, que já mencionamos. Sobre Jerusalém, nada. Não se encontrou nada. Sinal que Jerusalém não foi conquistada. E ele teve que sair, né, de novo, de acordo com a Bíblia, foi o anjo de Deus que matou todo o exército. Mas do ponto de vista assírio, silêncio. E o livro de Isaías fala que ele chegou e teve uma rebelião e os filhos dele o mataram. O Esaradom tomou o seu lugar. Então tinha um livro, acho que nos anos 50, né, que chamava E a Bíblia Tinha Razão. Werner Keller. Werner Keller. Um de Bíblia E a Rato Bíblia do tinha razão. É um livro que não foi considerado acadêmico, né, depois com os anos, mas foi o pioneiro, né, dessa questão, né, dos achados Tentava arqueológicos. fazer essas conexões, essas pontes.